conditionals são uma parte fundamental da gramática que permite expressar uma ideia de condição, seja ela real ou não, e é estruturado com duas orações, uma com a conjunção if, indicando a condição, e a outra oração principal, que contém a consequência dessa condição. Lembrando que essa estrutura também pode acontecer de maneira inversa, com a main clause antecedendo a if clause. Existem 4 tipos de conditionals: zero, first, second e third. Cada uma delas indica se estamos diante de uma situação verdadeira, possivelmente verdadeira, irreal ou imaginária. O zero conditional aborda situações que frequentemente são consideradas verdadeiras, ou seja, fatos, e aquelas que podem se tornar ou não verdadeiras. Para construí-la, é utilizada a seguinte estrutura: If mais simple present mais o verbo flexionado no simple present novamente. Vejamos o exemplo a seguir. If people eat too much, they get fat. Se as pessoas comem demais, elas engordam. Assim, podemos notar que os verbos tanto da main clause quanto da if clause se apresentam no simple present. A first conditional é usada para indicar possíveis resultados no futuro, mas que dependem da decisão de uma pessoa para acontecerem ou não. Nessa condicional, é utilizada a seguinte estrutura: If mais o verbo flexionado no simple present mais o verbo flexionado no simple future, ou seja, utilizando will ou won't mais o verbo na forma básica. Por exemplo, if it rains, I will stay at home. Se chover, eu ficarei em casa. Observe-se aqui que apenas o verbo da if clause se apresenta no simple present, enquanto o verbo da main clause está no simple future, utilizando o will. A second conditional apresenta o resultado de situações hipotéticas que poderiam ter acontecido no passado. A estrutura da second conditional envolve duas conjugações, uma com o passado simples, acompanhando o if, e a outra com o auxiliar would e o verbo no infinitivo. Sua estrutura fica da seguinte maneira: if mais simple past mais o verbo flexionado no conditional future, ou seja, utilizando o would, could, might ou should, mais o verbo na forma básica, ou no infinitivo. Vejamos o exemplo a seguir. If I won the lottery, I would buy a big house. Se eu ganhasse na loteria, compraria uma casa grande. Podemos notar então que o verbo da if clause se apresenta no simple past, enquanto o verbo da main clause está no infinitivo acompanhando o would. A third conditional é muito parecida com a second, mas a diferença é que tanto o if quanto o main clause aparecem no passado, já que tanto a situação hipotética quanto a sua consequência jamais podem acontecer. Ou seja, enquanto na segunda condicional o verbo da main clause é conjugado no infinitivo depois do would, na terceira o would vai acompanhar um verbo também no passado, no caso, flexionado no past participle. A estrutura da third conditional fica da seguinte forma: If mais o verbo flexionado no past perfect mais o verbo auxiliar would, ou could, ou might, mais o have, mais o verbo flexionado no past participle. Por exemplo, if you had come to class, you would have passed the exam. Se você tivesse vindo para a aula, você teria passado no exame. Então aqui podemos notar que os verbos de ambas as cláusulas estão usando a regra do tempo perfeito, had ou have. Também existem os condicionais mistos, conhecidos como mixed conditionals. Essas condicionais combinam tempos verbais de diferentes tipos para expressar situações hipotéticas em que o tempo da condição e o tempo do resultado são diferentes. E é dividida em 2 tipos, quando é usada para uma condição no passado que tem o resultado no presente. If mais simple past mais would have mais past participle. E quando é usada para uma condição presente que afeta um resultado no passado. If mais past perfect mais o would e o verbo na forma básica. E com isso, chegamos ao fim do nosso vídeo sobre condicionais. Espero que tenha sido informativo. Obrigada por me acompanhar até aqui.